Muitas especulações surgem quando falamos sobre quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11. Talvez você já ouviu várias versões que explicam quem são essas duas figuras que João tem em sua visão para o tempo do fim de todas as coisas. Então, eu te convido a vir comigo nessa jornada, mas antes disso, eu te convido a esquecer sobre tudo aquilo que você já ouviu falar sobre elas. E se por um acaso você sentir no seu coração que essa é a verdade, que você possa entender com mais profundidade da maneira como eu estou mostrando para vocês aqui. Então vamos lá. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Você prestou atenção no que eu acabei de ler? Você prestou atenção na descrição de João quanto a estas duas testemunhas? Ele acabou de declarar que a primeira delas tem uma característica e a segunda delas tem outra. Ouça novamente. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Por um acaso essa descrição lembrou vocês de duas pessoas? Primeiro, fechar o céu para que não chova enquanto eles estiverem profetizando? 1 Reis 17:1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Em segundo, tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Êxodo 7:17. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. E o livro de Êxodo continua com Moisés levando a notícia até o faraó sobre todas as pragas que cairiam sobre o povo se ele não permitisse que o povo de Deus, os israelitas, fossem libertos. E aqui nós temos também uma tipologia comparativa entre o faraó e o anticristo no fim dos tempos. Mas voltamos para esses dois homens que estão sendo caracterizados aqui pelo João na ilha de Patmos. O primeiro fecha os céus e não permite que água caia enquanto essas duas testemunhas estiverem profetizando. O segundo consegue fazer com que a água se transforme em sangue e, além disso, fazer com que todo tipo de praga caia sobre a terra, até o quanto eles quiserem. Então aqui fica nítido, nós estamos falando de Elias e de Moisés, mas não como pessoas apenas literais que descerão e estarão fazendo todo o serviço sozinhas. No versículo 4 do capítulo 11 está escrito assim: são estas
as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aqui, João está descrevendo quem são também essas 2 testemunhas. E para descobrirmos realmente quem elas são, precisamos ir juntando todas as informações e buscando para saber se em outras passagens bíblicas nós temos relatos sobre a mesma informação aqui relatada. E sim, nós sabemos que as 2 oliveiras e os 2 candeeiros está apontando para a igreja. E aqui podemos ler lá no capítulo 11 de Romanos, Paulo explicando para os gentios que no momento que eles passassem a ter a fé em Cristo Jesus, eles se tornariam uma parte da oliveira judia. Romanos 11, a partir do versículo 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. E quando você lê o contexto deste capítulo, você vê que a oliveira cultivada representa o povo de Israel. E os gentios, até mesmo aqueles que não são de Israel, também têm a oportunidade de serem enxertados nela. Paulo está dizendo o quanto você, quando tem a sua fé em Cristo, assume a ancestralidade dele, o que significa que você assume de onde ele veio. Você se torna co-herdeiro com ele. Jesus é da tribo de Judá, então através de Cristo você se torna parte da tribo de Judá, a casa de Judá, oliveira, não importando sua raça, não importando sua origem, porque em Cristo todos nós somos verdadeiramente ganhos. Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Além de 2 oliveiras descritas em Apocalipse 11, no versículo 4, a descrição de João também está para 2 candelabros. E aqui acredito que muitos teólogos concordam. Candelabros apontam como um símbolo fortemente para a igreja. E temos o exemplo disso em Apocalipse 1, quando Jesus está parado diante dos candelabros. E no verso 20 nós lemos assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Muitos defendem que as 7 igrejas descritas no livro de Apocalipse são as 7 igrejas que haverão no mundo antes do retorno de Cristo. E quando João está escrevendo para essas 7 igrejas, 5 dessas igrejas são criticadas, como a igreja de Laodiceia, que diz que é uma igreja morna. E aqui está falando simbolicamente a palavra morno para aqueles cristãos que ficaram preguiçosos, que não têm mais a chama do primeiro amor acesa no coração para buscar a Deus e a tua palavra. Aqueles que se acostumaram com o dia a dia religioso da sua igreja local. E Jesus diz que se você estiver dessa forma, quando eu voltar, eu vou vomitar você. Então aqui, Jesus está falando com cada uma dessas 7 igrejas o que elas precisam limpar e purificar dentro delas. E onde cada pessoa se encaixar, deve rever em seu coração para estar preparado, como as 5 noivas que tinham o azeite prontas para quando o noivo viesse, entrar e ceiar junto com ele nas bodas. Então podemos dizer que essa parte das 7 igrejas está falando profeticamente das coisas que precisam ser purificadas, do joio que precisa ser retirado do trigo, de todo o corpo de Cristo, da noiva de Cristo, a igreja.
Mas o que você vai encontrar é que existem 2 igrejas aqui que foram elogiadas, tiveram a favor delas qualidades: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A visão dos 2 candelabros permite-nos entender algo muito importante em relação às 2 testemunhas. Porque se as 2 testemunhas representam o povo de Deus que receberá poder para testemunhar sobre ele de uma forma poderosa, a próxima pergunta seria: será que todos os crentes estarão capacitados? A resposta seria, obviamente, que não, porque se de 7 igrejas representadas em Apocalipse, apenas 2 estão sendo elogiadas, podemos subentender que pelo menos 30% dos crentes estariam operando neste tipo de poder. E por que isso? Porque Deus é sagrado e Ele provavelmente só daria esse tipo de poder para aqueles que são como os 2 candelabros, as 2 igrejas, Filadélfia e Esmirna, porque aqueles candelabros eram fiéis, eles se arrependeram, eles estavam buscando Deus com todo o coração e agradando através da sua vida em adoração a Deus. Os outros candelabros eram idólatras, alguns foram consumidos com sua prosperidade, alguns estavam tão apostatados que ainda estavam dentro do pecado. E a questão aqui é que você não pode continuar um estilo de vida pecaminoso e esperar que venha sobre você o poder de Deus brilhando na sua vida. Então, quando lemos que as 2 testemunhas estão vestidas em pano de saco, representam um coração arrependido, e vemos que eles são só 2 do meio de 7 candelabros que estão de pé. Meus queridos, aqui nós temos uma chamada para o arrependimento da igreja, para buscar a Deus, colocar Cristo em primeiro lugar, para deixar para trás a luxúria, as drogas, a pornografia, os ídolos, eliminar a ganância e buscar a Deus com todos os nossos corações, como se nunca tivéssemos procurado Ele antes. Porque se nós formos realmente a geração que estará aqui antes da volta de Jesus Cristo e não estivermos buscando a Ele com todo o nosso coração, se formos mornos, ficaremos com medo quando as coisas começarem a acontecer. Mas se estivermos procurando por Ele, teremos poderes sobrenaturais para não apenas testemunhar por Ele, mas para suportar com ousadia, seja o que for, perseguição que vier em nosso caminho. E então, a pergunta que temos que fazer para nós mesmos é: se acontecer de estarmos aqui quando as 2 testemunhas receberem poder, estaríamos entre esses 30%? Por que é tão mais fácil entregar este poder a 2 pessoas que já existiram aqui na Terra e achar que a responsabilidade estaria apenas sobre elas para pregar, para profetizar, para fazer sinais e maravilhas, para parar o céu, para transformar água em sangue, para fazer pragas caírem sobre aqui? Se nós somos o corpo de Cristo e nós estamos aqui com as mesmas oportunidades de conhecer a Cristo e o poder que Ele a nós designou. A parábola das 10 virgens nos mostra exatamente as 5 virgens com as lâmpadas acesas, cheias de azeite, ou seja, cheias da unção, aguardando a volta de Cristo Jesus. Em Lucas 12:35 nós lemos assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Portanto, essa mensagem é uma mensagem de despertamento, pois Deus está preparando o seu povo para o serviço. Pois essa é a visão das tuas testemunhas.
as 2 oliveiras ou os 2 candelabros receberão todo o poder para realizar milagres e maravilhas por 3 anos e meio, para testificar fortemente sobre Cristo e preparar o mundo para a sua volta. Então, meus queridos, mantenha sua fé de que Deus vai te usar nos últimos dias. Atos 2:17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos últimos anos, o povo de Deus vai operar com um poder incrível. Deus permitirá com que o povo ouça a verdade e vai usar pessoas que serão suas testemunhas para falar sobre ele, da mesma forma que os primeiros cristãos testemunharam sobre ele. Então nós sabemos que Apocalipse 11 está descrevendo 2 testemunhas que serão enviadas. E aqui nós temos 2 pessoas, 2 nomes, o espírito desses 2 nomes, o mesmo espírito que atuou com Elias e o mesmo espírito que atuou com Moisés estará atuando diante de 2 povos, gentios e judeus, que se unirão em prol de um propósito apenas: Jesus Cristo. E aqui os judeus precisam se voltar para Cristo para que se cumpra isso. Também sabemos que essas 2 testemunhas serão perseguidas pelo anticristo, pela besta. A besta, como já fiz muitos vídeos aqui no canal, ela contém o anticristo nela, mas ela não é apenas o anticristo, ela é o sistema do anticristo. Então, lemos em Apocalipse 11:7, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, ou seja, quando as testemunhas tiverem terminado o seu testemunho, o porquê delas terem sido enviadas, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Podemos ler também Apocalipse 13:7, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então a besta, o anticristo, fará isso porque o povo de Deus estará no poder naquele momento. Como podemos ler em Daniel 11:32, com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Entretanto, aqueles que são sábios entre os povos pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. Versículo 35, ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados até o final dos tempos, porquanto isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado. Aqui está falando o que acontecerá quando o anticristo vier. Ele corromperá vários com lisonjas. Muitos vão gostar dele, mas aqueles que são verdadeiramente o povo de Deus estarão fortalecidos e serão fortes. Então, é claro, se Deus vai capacitar os seus santos como suas testemunhas, é claro que eles estarão firmes e fortes. Então é por isso que Daniel, no capítulo 12, versículo 7, está perguntando para o anjo quanto tempo que vai durar toda aquela guerra do anticristo contra os santos. E ele recebe a seguinte resposta: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão.
Então eu acredito que Deus quer que cada um de nós faça a nossa parte e deixemos o mundo saber o que está prestes a acontecer. Ele quer que nós ajudemos a acordar o povo dele, a igreja, e entender que o Espírito Santo, ativo agora, está operando no meio agora da igreja. Estará durante 3 anos e meio operando como nunca nós pudemos ver até hoje. O poder que reinava sobre os primeiros cristãos virá sobre nós na última hora, para que possamos ter uma forma poderosa de defender o reino de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por toda a revelação que nos é dada. Sê conosco, Deus, para que possamos ter fé, coragem e permaneçamos firmes em todo o tempo. Que o Espírito Santo esteja penetrando sobre cada um de nós e que nos últimos dias estejamos mais fortes do que nunca, dependentes de Ti, em nome de Jesus. Queridos, nós ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida.